Boa noite, estamos entrando no ar em mais uma edição do Bunker Podcast, aqui pelo Bunker da Cultura Web Rádio e também transmitido pelas plataformas do Facebook, YouTube, Instagram e Twitch TV. Antes de começar a nossa pauta de hoje, você gostou do conteúdo do nosso podcast? Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e essa corrente de boa informação e conhecimento só tem a enriquecer. Deixa eu botar no ar o nosso podcast aqui na Web Rádio, que por enquanto estava tocando boa música. E nós já começamos a nossa pauta. Vamos lá. Tudo certo aqui, tudo certo lá. Vamos lá. No nosso primeiro encontro eu falei sobre democracia. Hoje é sábado, é um final de semana, para a gente relaxar. Então eu vou trazer para vocês algumas notícias relevantes com os seus devidos comentários e com um foco isento a respeito desses fatos. Eu gostaria de começar com um evento que está acontecendo aqui em Brasília nesse final de semana, chamado Circo Negro, que é um espetáculo circense de negros, com negros e para negros, financiado com verba pública. Fala-se tanto em inclusão social e eu vejo esse tipo de evento de negros, com negros e para negros, uma coisa extremamente exclusiva, né? Isso aí não promove inclusão social, isso promove segmentação social, né? Mas fazer o quê, né? Prega-se uma coisa e se pratica outra. Nós tivemos essa semana também a notícia, que para mim, pelo menos, não foi nada chocante, sobre a indicação do advogado de defesa do Lula ao Supremo, o Zanin, que, na verdade, o Zanin ele é extremamente próximo do Lula e da sua família, já que o Zanin ele é genro de um compadre do Lula, que o Lula conheceu na época do sindicato. Né? Esse compadre dele era o advogado dos sindicatos metalúrgicos lá em São Bernardo, e essa amizade do Lula com o seu compadre e, posteriormente, com o genro dele, né, vem de longa data. Então, isso também era muito previsível que fosse acontecer caso o Lula chegasse à presidência. Mas, segundo uma ONG conhecida por suas iniciativas contra a corrupção, a escolha do Zanin para a vaga do Lewandowski no Supremo contraria compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil sobre independência do judiciário e afronta o princípio constitucional de impessoalidade e trai a promessa de resgate das instituições democráticas. Ou seja, antes do poder se prega uma coisa, depois do poder se pratica outra. O próprio Lula, na campanha dele, falou que ele era contra indicar amigos para o Supremo, né? Mas depois da eleição, tudo muda. Tudo passa a ser normal. Uma outra notícia dessa semana
que também impactou foi a reunião de cúpula dos presidentes latino-americanos, onde nós tivemos a presença do Nicolás Maduro. Foi a grande estrela do encontro, né? Pelo menos chamou muitos holofotes para ele, devido ao modelo político e ao estilo de governo que ele faz, e principalmente a situação em que se encontra a sociedade venezuelana, tanto que não só Brasil, como Colômbia, Argentina, Paraguai e outros países da América Latina absorveram, né, muitos venezuelanos que fugiram da miséria que é aquele país, né? Mas o Maduro, diga-se de passagem, deve para o BNDES, pelo menos até março desse ano, em torno de 3 bilhões e 700 milhões de reais, né? E ele vem para cá como se não devesse nada e ainda vem pedir mais dinheiro para o Lula, né? Que é bem capaz de dar uma forcinha para financiar lá as obras, ou sabe-se lá o que o Nicolás Maduro faz com o dinheiro que ele arrecada aí por fora, né? Quer dizer, o Brasil está ficando com cara de país benemérito, né? Ele vai emprestar dinheiro para a Argentina que está quebrada, vai emprestar dinheiro para a Venezuela que está quebrada, vai voltar a financiar obras em Cuba, em Angola, todos os países literalmente em regime ditatorial de esquerda, né? Que pegam dinheiro e não pagam ninguém, mas parece que pela proximidade dos modelos políticos adotados nesses países, com o modelo político que o PT e o seu Luiz Inácio querem implantar no Brasil, né, por essa semelhança, por essa simpatia, né, o Brasil vai passar a ser o grande financiador, vai voltar a passar a ser o grande financiador desses países. Inclusive, recentemente, a equipe do Internacional de Porto Alegre, eles foram jogar uma partida na Venezuela pela Libertadores da América, e no dia seguinte, antes deles embarcar de volta para o Brasil, a comissão técnica e os jogadores fizeram uma vaquinha e doaram $5.000. Não, minto. Eles doaram R$5.000, $1.000 na cotação daquele dia, aos funcionários do hotel que os acolhiam na estadia na Venezuela. Houve uma comoção por parte dos funcionários do clube pelos baixos salários pagos para os empregados na Venezuela e principalmente pelas condições de vida. Mas o Nicolás Maduro vem para o Brasil para a reunião de cúpula, né, dos presidentes latino-americanos, como se o país dele fosse a oitava maravilha do mundo. Está tudo sob controle. Uma outra notícia bastante impactante essa semana também foi um julgamento que ocorreu na Justiça do Rio Grande do Norte, que condenou o senador Rogério Marinho, hoje no PL do Rio Grande do Norte, pela perda do mandato de senador em decorrência de uma ação relacionada a supostos cargos fantasmas na Câmara Municipal de Natal, já que o senador atuou como vereador no período de 2001 a 2003 e de 2005 a 2007. O Marinho, ele simplesmente tinha uma folha de pagamento fantasma. Ele colocava funcionários fantasmas na folha de pagamento, né? E o que ele fazia com o dinheiro, sabe-se lá o que, né? Mas a gravidade do crime dele foi exposta na decisão do TJ do Rio Grande do Norte,
como atos de exorbitante gravidade ao inserir de maneira desleal servidores fictícios na folha de pagamento da Câmara Municipal de Natal, violando a legalidade. O juiz lá de Natal, o senhor Bruno Dantas, afirmou também que ficou amplamente comprovada a atuação fraudulenta, dolosa, deliberada na criação do esquema ilícito, no qual pessoas sem qualquer atividade pública eram incluídas na folha de pagamentos, resultando em enriquecimento ilícito às custas do erário público. Além da perda do mandato de senador, a Justiça também determinou a suspensão dos direitos políticos do senador por 8 anos. Rogério Marinho, hoje no PL, ele é oriundo das fileiras do PSDB. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, ele foi uma das grandes lideranças do PSDB no Congresso Nacional. Mas migrou para o PL, né? Eu creio que num período aí de querer ficar mais próximo do ex-presidente Bolsonaro enquanto estava no mandato, e hoje ele se mantém no PL. Mais um político aí que a gente achava que poderia ser um político honesto, né? E realmente vem à tona as maracutaias do seu passado pregresso. Uma outra notícia também que me chamou muito a atenção essa semana foi a exposição de um relatório é uma organização norte-americana chamada de Relatório Internacional de Liberdade Religiosa, uma entidade que ela é um observatório que eles analisam qual é a situação da prática religiosa e dos religiosos em vários países do mundo. Na Coreia do Norte, diga-se de passagem, que é o país hoje mais fechado do mundo, a ditadura socialista da Coreia do Norte, ela tortura, escraviza, estupra e mata cristãos. Esse foi o resultado desse observatório norte-americano. Esses dados foram divulgados num documento agora no último dia 15 de maio. A Coreia do Norte, com uma população estimada de mais ou menos 25 milhões de habitantes, tem entre 200 e 400 mil cristãos professando sua fé na clandestinidade. E na maioria deles não são católicos, são cristãos protestantes. E de acordo com o relatório norte-americano, 70 mil cristãos estão presos no país asiático por motivações religiosas. Os homens cristãos na Coreia do Norte, quando têm a sorte de não serem mortos ou escravizados, recebem as piores posições em locais de trabalho ou aqueles que estudam as piores posições nas universidades. Esse documento tem entre suas fontes a organização cristã Portas Abertas, que também envia ajuda para religiosos perseguidos em todo o mundo. A vida dos cristãos norte-coreanos é um caldeirão de pressão constante. Captura ou morte estão a apenas um erro de distância. Um dos casos mais chocantes, e esse aí é de surpreender mesmo, citados no documento, é a prisão perpétua de um bebê de 2 anos e de toda a sua família apenas porque os pais foram flagrados com a Bíblia. Isso no ano de 2009. Como a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, as informações sobre a vida naquele país estão reunidas por pessoas que conseguiram fugir da Coreia e por ONGs que conseguem enviar ajuda para aqueles que ainda estão sob a ditadura lá do nosso
simpático Kim Jong-un. Uma das fontes desse documento é a organização Korea Future, que entrevistou 237 sobreviventes, testemunhas e violadores de direitos da Coreia do Norte. Os refugiados fazem relatos de cristãos sendo brutalmente torturados, mortos, encarcerados em gulags. Aquele modelo de campo de concentração à moda stalinista que existia na extinta União Soviética. Eles mantêm vivos nesses gulags cerca de 80 mil cristãos com alimentos. Relata ainda que mulheres cristãs se tornam escravas sexuais. Então, esse tipo de informação, quando chega, ela chega de uma forma muito escassa, e também para a maioria dos meios de comunicação não interessa divulgar esse tipo de coisa a nível global. Isso é o tipo de informação que não dá audiência. Seria muito importante o planeta inteiro saber como funciona uma ditadura socialista tão fechada quanto é a da Coreia do Norte, assim como já foi um dia a extinta cortina de ferro europeia, que era tutelada pela União Soviética, como já foi em Cuba, e que hoje existe aí a Coreia do Norte ainda que resiste a esse modelo arcaico de ditadura socialista, mas outros países, caso da China, a própria Cuba, o próprio Brasil, que está indo nesse ritmo socializante cada vez mais, e as pessoas não conseguem enxergar esse andar da carruagem rumo a um modelo neossocialista, onde não é apenas a economia socialista que não funciona, mas eles também têm algumas questões particulares que eles impõem as suas agendas e as suas vontades, e dentre elas está a questão religiosa. Eu não acredito que o neossocialismo ele tenda a fazer esse tipo de perseguição como ocorre na Coreia do Norte. Mas digamos que o neossocialismo tem tudo a ver com a prática da tomada de espaços e fazer com que religiosos professem em prol do sistema político vigente. E a gente tem exemplos disso. Quantos padres, pastores e teólogos que são não apenas simpatizantes, são militantes da agenda promovida pelos partidos de esquerda e principalmente pelo PT. Não vamos longe, nós temos aí o Leonardo Boff, que hoje não é mais religioso católico, foi excomungado, e tem o Frei Beto, que é o mentor espiritual do Lula, que é um frei dominicano. Então são cristãos extremamente ligados a esse modelo neossocialista que vem sendo implementado e até praticado parcialmente nos dias de hoje. Ontem também eu encontrei uma notícia num jornal europeu que me chamou bastante atenção. Essa notícia a nossa mídia brasileira de maneira alguma irá divulgar em nenhum noticiário. Nenhum. Por quê? Porque tem a ver com um grande grupo farmacêutico e tem a ver com o grande teatro, o grande exercício de manipulação que foi a Covid-19. Que ainda tem pessoas que acreditam piamente que máscara e vacina e lockdown e tudo aquilo lá
ajudou a evitar e continua sendo o grande mantra para se evitar uma nova pandemia. A notícia diz o seguinte: em toda a sociedade americana, grupos médicos e de direitos civis apoiaram ampla e unilateralmente as chamadas vacinas contra a Covid. E uma enxurrada de mandatos ilegais. Acontece que esse amplo apoio à fraude e segregação médica ocorreu porque a Pfizer subornou mais de 400 instituições, organizações e associações médicas para fazer o seu trabalho sujo. Por exemplo, quando a Liga Urbana de Chicago foi à televisão para impor mandatos de vacina, esses mandatos de vacina são as tais carteiras de vacinação, para todos os funcionários de Chicago, ela descartou sérias preocupações de que as carteiras de vacinação prejudicariam uma parte da sociedade de Chicago. O fator de saúde e segurança aqui supera em muito a preocupação em isolar pessoas ou criar uma barreira. No início daquele ano, ou seja, 2020, a Liga Urbana de Chicago havia recebido $100 mil de suborno da Pfizer para um projeto que exigia que a organização promovesse segurança e eficácia da vacina. Quer dizer, a vacina nem tinha chegado à sociedade e eles queriam que essa organização promovesse segurança e eficácia da vacina. Ela se sentiu compelida a exigir saúde e segurança para todos porque havia sido paga para propagar essa mentira, a mentira da segurança e da eficácia da vacina. Embora a Pfizer soubesse que sua suposta vacina não funcionava e não era segura, eles tinham os fundos necessários para transformar organizações médicas em prostitutas e até mesmo grupos de direitos civis. A Chicago Urban League foi comprada pela Pfizer para atrair os próprios residentes de Chicago que eles fingem proteger. Além disso, a Liga normalmente divulga seus doadores corporativos, mas desta vez eles não divulgaram o financiamento que receberam da Pfizer na seção Parceiros de seu site. Da mesma forma, a Liga não revelou seu conflito de interesses com a Pfizer quando ela pediu publicamente carteiras de vacinas ilegais para toda a força de trabalho de Chicago. A Pfizer listou todas as organizações que subornaram em seu relatório de financiamento de organizações médicas, científicas, de pacientes e cívicas dos Estados Unidos. De acordo com seus próprios registros financeiros, a Pfizer forneceu financiamento especial para organizações sem fins lucrativos e comerciais que fizeram lobby em favor de políticas governamentais que buscavam impor vacinas contra a Covid-19. Por exemplo, a Immunization Partnership, uma organização sem fins lucrativos de saúde pública em Houston, no Texas, aceitou um suborno de $35 mil da Pfizer em 2021 por defesa legislativa. Em vez de abordar os efeitos colaterais debilitantes da vacina cobiçosa da Pfizer e sua incapacidade de conferir imunização, a organização sem fins lucrativos divulgou as mentiras da Pfizer e até atacou publicamente a legislação do estado do Texas, que passou a bloquear passaportes de vacinas e mandatos municipais de vacinas. A Immunization Partnership afirmou que os projetos de lei corroem o papel vital da saúde pública e dos especialistas médicos de nosso estado no combate à pandemia.
2 anos depois, são organizações como a Immunization Partnership que comprovadamente se venderam a fraudes e enganos médicos e participaram de uma variedade de abusos dos direitos humanos para acabar com a confiança do público em médicos e especialistas em saúde pública. A propaganda agressiva por trás das carteiras de vacina contra a Covid-19 é devido a uma covardia subjacente e generalizada que existe nas posições de liderança em centenas de organizações independentes em toda a sociedade americana. Muitos desses líderes covardes nem mesmo divulgaram o financiamento da Pfizer, enquanto impunham políticas antiéticas de subjugação, discriminação, segregação, que coagiam os trabalhadores a receber múltiplas injeções que não funcionavam e causavam mais danos do que prevenção. Todas essas organizações apresentaram a falsa alegação de que as vacinas contra a Covid-19 impedem a transmissão da Covid e que a Covid é uma pandemia dos não vacinados. Como esses mandatos foram implantados de forma agressiva, nenhuma exceção foi feita para indivíduos com imunidade natural por meio de infecção anterior ou para indivíduos que escolhem a exposição natural para obter imunidade natural. A propaganda irracional e prejudicial foi cuidadosamente planejada e orquestrada pela Pfizer e tornado proeminente em toda a sociedade americana devido à covardia generalizada e uma inclinação medrosa de líderes que voluntariamente se curvaram a falsos deuses. Pois bem, o que aconteceu nos Estados Unidos e agora, 3 anos depois da grande pandemia, do grande pré-caos global, a gente vê o que realmente aconteceu nos bastidores. Um grande teatro, uma grande fantasia, aonde houve, sem dúvida alguma, compra, suborno, crimes e favorecimento dos detentores das farmacêuticas, das grandes farmacêuticas. Aqui eles citam a Pfizer, mas se a Pfizer fez isso, certamente as demais, que também colocaram vacinas que apareceram do nada num prazo extremamente excepcional pela sua rapidez, também em algum lugar, em algum ponto dessa história, eles devem ter participado ou também praticado os mesmos crimes que a Pfizer praticou dentro dos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Essa aqui. Essa também tem a ver com saúde. Uma notícia assim fantástica. Mais uma vacina está prontinha para ser testada em seres humanos. O ser humano agora virou a grande cobaia das farmacêuticas e da ciência, diga-se de passagem. Primeiro foi o laboratório emergencial para as vacinas da Covid. Agora, um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais obteve ótimos resultados na fase de estudos em animais de uma vacina contra o crack e a cocaína. A terapia com essa vacina conseguiu induzir o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à cocaína e ao crack, ao transformar a droga em uma molécula grande
incapaz de romper a barreira hematoencefálica e, portanto, de entrar no cérebro. No estudo, os pesquisadores conseguiram mostrar a eficácia e a segurança da vacina contra a cocaína, além de resultados positivos na prevenção de consequências obstétricas e fetais da exposição à cocaína durante a gestação em animais. A vacina impediu a ação da droga sobre a placenta e o feto. Observaram menos complicações obstétricas, maior número de filhotes e maior peso do que nas não vacinadas, afirmou em comunicado o professor e pesquisador responsável, Frederico Garcia, do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Minas Gerais. A vacina conseguiria evitar casos, por exemplo, de bebês de mães dependentes que também nascem dependentes químicos. Segundo o autor do trabalho, o fármaco poderia ser usado para evitar recaídas em pacientes que estão em tratamento, dando mais tempo para eles reconstruírem sua vida sem a droga, uma vez que ele reduziria os efeitos sobre o organismo. O projeto agora busca recursos para avançar nos testes em humanos e foi selecionado como finalista do Prêmio Euroinovação na Saúde, que reconhece grandes avanços nessa área. Até então, esse projeto foi inteiramente desenvolvido com recursos públicos, já que é desenvolvido na Universidade Federal de Minas. Para restaurar a liberdade das pessoas com dependência e prevenir as consequências fetais, precisamos dar início aos estudos em humanos. Acreditamos que o prêmio Euro pode viabilizar esse sonho, afirmou o professor Garcia. Essa questão de vacina contra a droga, tráfico internacional de droga, o que a gente vê é que o tráfico internacional de droga é uma empresa que funciona muito melhor do que qualquer outra empresa no planeta. E a gente não vê nenhum traficante empobrecer. Eles estão cada dia mais, enriquecem cada vez mais e cada vez mais rápido. E agora a ciência, ao invés de achar uma fórmula para desvincular a droga, ela vai querer amenizar, ajudar os drogados a sair através de uma vacina. A vacina vai tirar o cidadão da droga. Não existe nenhuma proposta ou nenhum projeto que a gente possa confiar para que um dia, quem sabe, se é que a gente vai conseguir ver algum tipo de resultado, o fim, a aniquilação total e irrestrita das drogas no planeta e dessa grande indústria, esse grande comércio internacional chamado narcotráfico, que, digas de passagem, existe diversos políticos, presidentes e políticos dos mais diversos países do mundo que, nas sombras, sem dúvida, eles também corroboram e participam desse grande esquema global das drogas. Um dos exemplos mais próximos que nós temos e que a própria sociedade local afirma com todas as letras é que o governo venezuelano é mantido com dinheiro do narcotráfico. Se dependesse apenas dos impostos e do comércio que a Venezuela faz hoje, praticamente ou a maioria da população já tinha ido embora da Venezuela ou tinha morrido de fome. Então, quem mantém o governo venezuelano em pé é justamente o dinheiro do narcotráfico, isso afirmado por cidadãos locais. 8h30. Dentro do setor de notícias, eu fico por aqui, mas eu gostaria de fazer um complemento com relação
ao que eu comentei no nosso primeiro encontro na quinta-feira, onde eu expus de uma maneira mais objetiva sobre o tema democracia. E falando em termos de democracia, a gente também tem que falar sobre os direitos que estão embutidos nesse sistema político, né? Então a gente tem que lembrar de algumas fases ou alguns passos, né, que a gente tem que traçar para alcançar esse modelo político que é a democracia. O preâmbulo da nossa Constituição Federal, ela afirma que os representantes do povo se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, da liberdade, da segurança, do bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Quem são os representantes do povo? São aqueles que o povo elege para o legislativo. São vereadores, que fazem as leis municipais, são os deputados estaduais, que fazem as leis estaduais, e os federais, obviamente, que fazem as leis para o país. Então, no momento em que a pessoa elege um político, ele passa a ser representante do povo e não amigo daquele que deu o voto para ele. Como se vê, a princípio, quem elaborou as normas constitucionais teria sido, em tese, o povo brasileiro. Até mesmo porque o poder nacional é exercido pelo povo, mediante a sua representação. Ou seja, a representação do povo são os políticos eleitos. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Daí, como se vê, e conforme a gente conversou na quinta-feira, há décadas a forma de governo adotada pelo Brasil, a democracia, vem sendo propalada de forma propositalmente e errada, visto que demo não é demônio. Demo, em grego, é povo. E cracia é governo. Porém, demo, povo, e cracia, governo, esse governo é exercido por quem o povo elege. Logo, democracia é governo para todos, executado pela vontade de todos por representação. Então, no momento em que o cidadão elege um político, o político vai lá representar o povo, e ele acaba fazendo algo que não é da vontade do povo, ele passa a ser um traidor do povo, porque ele não faz aquilo que o povo esperava que ele fosse fazer. Por exemplo, se elege um político, o político é um corrupto, o político pratica nepotismo, o político não faz nada, o político só fica de balela na tribuna, mas não apresenta trabalho nenhum, o político só sabe ir para as redes sociais, distribuir emenda parlamentar para hospital, para creche, fazer pracinha, fazer asfalto. Isso até pode ser a vontade de uma parte do povo, mas não é isso que o povo espera dos seus representantes eleitos. Eles esperam muito mais do que isso. Porque isso que a gente enxerga os políticos fazerem a cada mandato nada mais é do que uma propaganda política permanente e rasa para garantir voto na próxima eleição. O político não é eleito para ficar distribuindo emenda parlamentar para XYB ou para ficar apenas na tribuna xingando, berrando aos quatro ventos sobre o que está certo ou sobre o que está errado.
a representatividade dos nossos... Os nossos políticos não sabem o que é representar o povo. Eles fazem aquelas promessinhas básicas na campanha e quando chegam lá eles fazem o que bem entendem. E aí vem aquela questão. Todo povo tem o político que merece. O nosso povo ele é mal preparado politicamente, ele tem pouco conhecimento a respeito de política, de economia, de direito, de uma série de ramos de conhecimento que a gente vive todo santo dia. A gente vive economia, a gente vive direito, a gente vive política todo santo dia, dentro de casa ou fora de casa. Mas as pessoas acham que política se resume a período eleitoral. Então, o grande erro não é do sistema político, mas sim começa na base do sistema político, que é o próprio povo, mal preparado para vivenciar, para praticar esse modelo político. Daí que, para serem assegurados os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, os eleitos hão de elaborar planejamentos estratégicos eficientes para viabilizar as concreções desses anti-mencionados direitos de todos. Essas concretizações são viabilizadas pelo exercício do denominado poder nacional. Poder. Poder é um bichinho que ele também causa uma doença, a doença pelo poder. Eu sempre digo que o bichinho do poder é o mal da humanidade. O poder, ele deixa as pessoas assim fora do prumo, né? Dá poder para quem não está preparado para ter ele ou para praticar ele, só vai dar porcaria. Poder é a capacidade de submeter a vontade alheia à sua própria. Ou seja, eu tenho o poder de convencer as pessoas à minha vontade. Isso chama-se poder. Capacidade de submeter a vontade alheia à própria. Assim, poder nacional é a capacidade dos seus agentes em impor a vontade do povo que representa, de sorte que todos hajam nessa direção. Por que a gente fala que de sorte que todos hajam nessa direção? Porque dentro de uma democracia sempre vai haver um segmento na sociedade que não vai concordar com aquele que está no poder. Mas eles precisam, de alguma maneira, convencê-los de que este é o melhor caminho para todos. Não só porque o governo quer, ou a sua parcela de simpatizantes que os elegeram também quer, mas que seja da vontade de todos, ou de uma grande maioria. Esse procedimento encerra o conceito de serviço público, que não se confunde com serviço para o público. São denominações que a gente enxerga e ouve todo dia. Serviço público, serviço para o público. A gente acha que é tudo a mesma coisa. Serviço público e para o público é tudo a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. As pessoas, aí que vem aquela velha história da gente ter conhecimento básico, elementar, sobre determinados assuntos do direito, da política, até mesmo da filosofia, para a gente poder entender e poder viver e conviver melhor dentro desse sistema político chamado democracia. Serviço público é a atividade inerente ao exercício do poder nacional, com vista
que todos conquistem seus direitos sociais. Direitos sociais, o que são? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Isso são direitos sociais, que é uma atividade exercida pelo serviço público, ligado direto ao poder nacional. Artigo 6º da Constituição. Direito social é a possibilidade, não é a certeza, é a possibilidade de cada um satisfazer o que lhe é necessário à própria vida ou a da respectiva família, sem oposições de terceiros. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro isso. Todos que quiserem trabalhar não podem ser impedidos de trabalhar. Se eu quero trabalhar, ninguém pode me barrar de querer trabalhar. Por exemplo, quando há uma greve, vem aqueles piquetes e não querem que os grevistas entrem no local de trabalho. É um crime. Ninguém pode proibir o outro de fazer o que ele quer. Principalmente trabalho. Porque trabalho é o que mantém a pessoa viva e podendo estar participando ativamente da sociedade e do sistema. Trabalho é todo o esforço intelectual ou físico a fim de se atingir e obter um resultado. Logo, como um direito social, ninguém pode ser impedido de despender seu esforço para a obtenção do resultado almejado. Então, trabalho eu acho que é o grande direito social onde ninguém, independente de esfera, pode impedir o outro de não trabalhar. Educação formal. Educação formal é um outro direito social a ser garantido a quem a quiser obter. Quem quiser obter educação formal, que procure uma escola, se matricule. Mas ninguém é obrigado a obter educação formal. Só que o que a gente ouve é dizer que todo brasileiro tem que estar na escola. Todo brasileiro tem que estudar. Todo brasileiro tem que alcançar um curso superior e ter um diploma embaixo do braço. Não. Não. Ninguém é obrigado. Se o cara não quer estudar, ele não estuda. E nem por isso ele vai passar a ser criminoso. É um direito social que as pessoas podem obter se elas quiserem. Se elas não quiserem, é um problema, é uma vontade individual de cada um. Locomoção. Todos têm o direito a se locomover. A pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô, de carro. Mas ninguém pode impedir quem quiser se locomover. É o tal do direito de ir e vir. Ninguém pode me impedir, se eu estou com vontade de sair daqui de Brasília e comer um churrasco em Goiânia, ninguém pode me proibir, independente da forma como eu vá, a pé, de ônibus, de bicicleta, de carro, não importa. Ninguém pode proibir a minha locomoção. Desses exemplos, se extrai que uma coisa é o direito social em si mesmo. A outra é a forma como o mesmo será exercido. E são as variadas formas como cada direito social pode ser exercido que conforma o conceito de serviço para o público. Aquele servidor, o servidor
público, ele garante o direito social. Agora, o serviço para o público é quando a pessoa vai obter, ou vai praticar, ou vai usar o seu direito social. Direito social pode ser exercido, cada direito social pode ser exercido que conforma o conceito de serviço para o público. Esses serviços para o público só devem ser executados pelo Estado, pelo governo, quando a atividade econômica privada não se interessar em prestá-los. Principalmente porque a sua expressiva maioria envolve a economia. Educação, transporte, saúde. O governo garante o direito social. A iniciativa privada, ela está ali para entregar o serviço para o público. E se a iniciativa privada não tiver interesse em prestar esse serviço para o público, o Estado vem e, bom, já que não tem nenhuma empresa de ônibus para rodar na minha cidade, eu vou resolver esse problema. Eu vou gerenciar o transporte público. O que a gente vê hoje é justamente o contrário. É o governo, é o Estado promovendo saúde, educação e transporte como se fosse dever dele, o que não é. O dever do Estado não é promover isso. É garantir que alguém vai prestar esse serviço dentro de uma qualidade, de preços, dentro de um modelo justo. Agora, o que a gente vê em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, é o Estado, os governos promovendo, gerindo o transporte público. E que não é dever deles. E aí o que tem? Eles ficam com todo o serviço na mão, não têm capacidade de gerir, não têm capacidade de administrar, prestam um péssimo serviço, mas eles engessam o sistema na mão deles, criando um monopólio, e não deixam mais ninguém entrar nesse mercado. E o cidadão fica pagando uma carga tributária do tamanho de um bonde, para eles gastar mal, investir mal, gerir mal, e o cidadão é que fique andando de carroça, tendo um transporte público, uma educação de péssima qualidade, uma saúde pública de péssima qualidade, porque o Estado, com esse modelo neossocialista, acha que é dever dele gerir, promover esses serviços para o público. O pleno desenvolvimento econômico não prescinde da livre iniciativa, que não se confunde com a ausência da presença do Estado para evitar os abusos dos detentores do capital. O Estado, ele, dentro desses serviços para o público, não é dever dele gerir e promover, mas de fiscalizar, para ver se não existe, se a qualidade do serviço está de acordo, se o preço não é abusivo, se não está havendo algum tipo de abuso por quem presta o serviço à sociedade. Essa é a função do Estado. Está lá na nossa bandeira. Está lá na nossa bandeira. Que o Brasil é uma república federativa. Então, nós temos um sistema político democrático e um sistema federalista. O que é um sistema federalista? O sistema federalista é a maneira como o país é dividido. O país ele é constituído por municípios que formam estados, que o conjunto dos estados formam a União. Muito bem.
O nosso federalismo, ele impede o desenvolvimento nacional. Nosso federalismo é uma das grandes doenças que não deixa o país crescer. E, infelizmente, o que impacta nas atividades econômicas que prestam serviços para o público. Então, esse federalismo praticado hoje impede o desenvolvimento econômico nacional, mas impacta, por óbvio, nos serviços para o público. As finanças deveriam ser investidas e reinvestidas nos municípios, e esses contribuiriam para o Estado, ao qual esse Estado pertence à União. Só que a coisa funciona assim: o federalismo correto, e que eu tenho informação, o único federalismo correto, ele funciona assim. A riqueza, ela é produzida no município. Parte dessa riqueza produzida no município vai para o Estado. Dessa parte da riqueza que chegou no Estado, o Estado tira uma parte para ele e manda o resto para a União. Ou seja, manda aqui para Brasília. Só que o nosso federalismo praticado, ele é às avessas. A riqueza é produzida no município e a maioria dessa riqueza não fica no município. Vem para Brasília. É praticado de forma inversa. Vamos botar em números. O correto é 80% da riqueza fica no município, 10% no Estado, 10% na União. O que é praticado? 10% fica no município, 10% fica no Estado, 80% vem para a União. O que isso acaba promovendo? Essas caravanas de políticos municipais e estaduais, diariamente batendo as portas de gabinetes de senadores e deputados, passando o pinico, pedindo emenda parlamentar. Porque o município precisa fazer uma obra, mas não tem dinheiro. Claro que não tem dinheiro. O governo federal pegou tudo. E aí, quem faz essa redistribuição de renda, né, é o governo federal. Vamos dar um exemplo? Todos os municípios do Brasil produzem sua riqueza e mandam para Brasília. Ou melhor, 80% da riqueza mandam para cá. O município que produziu, que mandou 10 milhões, ele vai receber os 10 milhões dele de volta? Para reinvestir no seu município? Não. Ele vai receber, quem sabe, metade. E aquele município que mandou 2 milhões, ele vai receber os 2 milhões de volta? Vai. Vai receber os 2 milhões mais 2 milhões. Quem sabe 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque os municípios que produzem muita riqueza acabam tendo parte da sua riqueza mandada para os municípios mais pobres. Então, esse tipo de prática, dentro desse nosso federalismo, é o grande câncer que emperra o país de crescer, infelizmente. São os municípios que produzem, mas não se desenvolvem economicamente, ficando todos dependentes do Estado federal, que exige a primazia do incremento dos cofres públicos federais para, equiparando desiguais, distribuir uma renda cada vez menor a um número cada vez maior de pessoas, empobrecendo a nação paulatina e gradualmente. Quando eu falo em pegar o dinheiro de um município
e mandar para outro município mais pobre, dentro desse contexto de redistribuição de renda promovido pelo governo federal, a gente vê aí a questão dos benefícios sociais. Um estado que produz muita riqueza, ele vai ter um grande público usufruindo de benefício social? Não. Agora, um município que produz pouca riqueza, que teoricamente ele vive num grau econômico menor, aquela população vai precisar mais de benefício social? Sim. É essa redistribuição de renda que o governo faz, com benefícios sociais, com obras em municípios menores, ao invés de eles ajudar os municípios menores, mais pobres, em se desenvolver economicamente, não, eles pegam a riqueza de uns e entregam na mão dos outros. E não ensinam aqueles outros a como faz para se desenvolver economicamente. Tá aí o problema. Tá aí o problema. Daí que nosso próximo encontro, né, a gente também vai falar, isso eu quero conversar com vocês na terça-feira, sobre a questão da igualdade e liberdade. Então, quinta nós falamos de democracia, hoje nós falamos na parte de direitos e terça-feira eu quero conversar com vocês a respeito de igualdade e liberdade. É uma coisa assim fantástica como as pessoas, cada cidadão tem uma interpretação para o que seja igualdade e liberdade. E isso a gente vai conversar no nosso próximo podcast, terça-feira, 20 horas, aqui no Bunker da Cultura Web Rádio, nas plataformas do Facebook, Instagram, Twitch TV e YouTube e no Bunker da Cultura Web Rádio. Uma ótima noite de sábado para vocês, um ótimo domingo e a gente se encontra novamente na terça-feira, 20 horas. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e vamos que vamos!